E, para quem acredita e aposta nas suas propostas, não tenha dúvidas que você está satisfazendo-os. Isso é o caráter do ser humano. Não precisa estar exatamente no mesmo time que a gente, mas admirar as qualidades, inclusive de adversários, ela é muito positiva. Né? O outro ponto em comum que eu vejo, eu sou petista, lulista, e uma aberração por um juiz, agente infiltrado da CIA, chamado juiz Sérgio Moro, que juntou os comparsas, fizeram um PowerPoint da vergonha e colocou ali que existia um chefe da organização criminosa chamado Lula, era preciso dar sequência ao golpe por ter derrubado uma presidente honesta, a presidente Dilma. Tacou ele por 580 dias na cadeia. E hoje, não é só ironia do destino, não é só coincidência, é providência divina, eu acredito. Eu venho te entrevistar com história um tanto que semelhante das injustiças dos políticos da toga. Né? Justamente hoje que Lula tem o seu último processo jogado para a lata de lixo, praticamente. A 20ª vitória na justiça o Lula teve hoje, para quem não sabe. Então, ele está aí apto para fazer uma disputa eleitoral democrática, resgatar a democracia e, quem sabe, ser o nosso presidente, que eu acredito que ele será o melhor presidente da história desse país, mais uma vez, e fazendo melhor do que fez. Mas o tempo esgotou e eu queria fazer a provocação aqui ao deputado, de dizer que eu admiro, eu tenho acompanhado o seu trabalho, você realmente representa, você honra quem você representa. Nós não temos o mesmo pensamento. Como nós vivemos num país de democracia, eu costumo ser franco, eu não penso como o senhor. Eu penso que o Lula foi o maior ladrão que esse país já teve, o cara mais corrupto que esse país já teve. Eu não vejo que a Dilma é santa. Muito pelo contrário, fazia parte da quadrilha infiltrada nesse país por Lula. Os próprios assessores de Lula, ministros como Palocci, disseram que o chefe da quadrilha, o melhor amigo de Lula, era Palocci. E Palocci, no seu depoimento, o senhor deve ter visto, disse que o chefe da quadrilha era Lula e que Lula sabia de tudo. E que foi pego aí nas contas fora do país de Palocci mais de R$1 bilhão. Então, tudo que aconteceu nesse país foi no governo Lula. O mensalão foi Lula, é Lula que distribuía dinheiro. Lula não foi até agora, o senhor está enganado. Lula não foi absolvido em nenhuma condenação. O que aconteceu? Que os ministros do STF, a maioria que estão lá, foram indicados pelo governo do PT, foram lá e disseram que houve um erro. Deixa eu falar para o senhor. O cara foi lá e sangrou um. O cara foi lá e sangrou. Tem um vídeo, uma câmera ali que mostra que o cara foi lá e sangrou. Foi ele que matou, ele é um assassino. Mas essa câmera, esse vídeo foi pego de uma forma que não era legal aos olhos da justiça. Então esse vídeo não pode ser usado como prova. É isso que os ministros do STF fizeram com o Lula. Ele não foi absolvido. O que foi dito? Que houve um erro lá atrás, cometido por Sérgio Moro, que é um juiz decente. Eu não concordo com o que houve com o Bolsonaro, a forma que ele agiu com o presidente, mas eu concordo que Moro foi um herói desse país. Colocou o maior ladrão desse país na cadeia. Ele tinha que estar na cadeia até hoje. Agora, respeitando a sua posição. O senhor tem a sua, eu tenho a minha. Provavelmente o senhor acha que Bolsonaro é um louco, é um demente. Eu não acho, mas o senhor deve achar. Eu acredito que quando tentaram matar Bolsonaro, foi a mando do PT, mas nós não agimos da mesma forma. Nós queremos matar o Lula nas urnas. Ele vai morrer nas urnas. Nós vamos acabar com o Lula nas urnas, ganhando a eleição. Torço para que esse país não tenha de volta o PT. Torço muito. E falo uma coisa para o senhor. Escreva. Se o PT ganhar a eleição desse país, se eu for deputado, eu vou embora desse país. Porque esse país não merece ter um governo como o do PT. Não merece. Nada nesse país mudou. Eu queria que o senhor me falasse o que é que mudou. A saúde melhorou nesse país no governo PT, em 16 anos do PT? Parou de morrer gente na fila do SUS? Parou? A nossa polícia foi valorizada? Melhorou? O que melhorou foi o endividamento do pobre. Mas a gasolina era R$3. Deixa eu te falar. O que aconteceu nesse país, no governo Lula, é que ele pegou um país bomburrando de dinheiro. E aqui eu falo, quem pôs esse país na linha do trem
chama-se Fernando Henrique Cardoso. Ele entregou um país ao PT organizado, um país estabilizado, com dinheiro na conta. Lula só fez roubar. Abriu os cofres do país, endividou esse país, mandou dinheiro para todo quanto é país comunista desse país, construiu porto, comprou usina que não servia para nada. Deixa eu falar para o senhor, se eu fosse autoridade nesse país, Lula tinha que estar preso, tomando 3 surras de chicote. Eu queria bater, eu queria ser a mão que ia bater nele. Ele tinha que tomar uma surra cedo, uma na hora do almoço e uma de noite. É isso que ele merece. Cadeia para ele é pouco. Cadeia para essa quadrilha do PT é pouco. Me desculpe a minha sinceridade, mas é isso que eu penso. Zé Wilton, você está com direito aí de ponderar. Bom, primeiro eu quero dizer ao deputado que ele está, assim, redondamente enganado. Eu sempre tenho dito que o oprimido, quando ocupa o lugar do opressor, ele tem um grande risco de se tornar um opressor. O senhor não aprendeu com a lição da injustiça que você recebeu na cadeia. E o senhor é um desinformado, porque o senhor não conhece da história do Lula, e ele foi um preso inocente, sem crime. O único preso nesse país, na política, sem qualquer crime, prova de qualquer crime, foi o Lula. E agora o senhor aproveita de um discurso fácil, está explicado o que o senhor não entende de política, e surfa na onda dos desinformados da política. É simples assim. Porque se o senhor conhecesse minimamente o sistema judiciário e da política, entenderia que esse tanto de asneira que o senhor acabou de falar aqui agora, além do ridículo, se torna para um parlamentar. E eu gostaria de estar vivo e vou estar para cobrar a sua não permanência na política ou no país. Porque o Lula vai vencer as eleições no primeiro turno. A oportunidade que o senhor tem realmente honra. Fico muito entristecido, porque o senhor está surfando na onda da política. O Lula pegou esse país endividado, o Lula pagou a dívida externa, o Lula emprestou dinheiro, inclusive, para o FMI, e não havia reserva cambial nenhuma nesse país, e o Lula deixou 380 bilhões. O país já entregou em sexta. E o Bolsonaro, que o senhor tanto faz apologia, na área da saúde, não fez porcaria nenhuma. Não fosse a pandemia, a CPI da pandemia, nós estávamos sem vacina até hoje. Nós estamos beirando 600 mil mortos. O genocídio está à prova. Na época do governo Lula, na época do H1N1, vacinava-se 2 milhões de pessoas por dia. E o Bolsonaro nos negou a vacina, empurrou a cloroquina e quantas pessoas morreram. Então, dizer isso é uma forma de expressar também a minha discordância, apesar que democracia é isso. O senhor representa muito bem o seu público, o senhor representa o público dos desinformados da política, dos que não gostam da política. Mas, sobretudo, merecem uma boa resposta política e quero te desejar sucesso. Mesmo para esses que carregam ódio no coração, mesmo para esses que não gostam da política, a política precisa ser feita para eles. E o senhor tem o seu público. Represente eles bem, mas sem divulgar fake news ou ódio no coração das pessoas. O senhor é um líder, um formador de opinião. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Deputado, o senhor está com o direito da tréplica. Só para me confirmar o nome dele, por favor, eu me esqueci. José Wilton. José Wilton. Eu gosto de falar o nome. Senhor José Wilton. Senhor José Wilton. Só para o senhor ver como as coisas mudam. O senhor iniciou me elogiando. Quando eu não concordei com o seu pensamento, eu já passei a ser um desinformado. Deixa eu falar para o senhor. Como o senhor não me respeitou, e eu nunca, em momento algum citei o senhor, eu citei o que eu acho do Lula. Deixa eu falar para o senhor, já que o senhor não me respeitou, então o senhor não merece o meu respeito. É por causa de gente com o seu perfil burro, porque é burro, um cara que fala para mim que Lula é santo, tem que ser um asno. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. O meu público são pessoas que pensam como eu, que está cansado. Deixa eu falar para o senhor, eu defendo o Bolsonaro. A partir do momento que provarem que Bolsonaro é um bandido, ele vai virar um bandido para mim. Eu não tenho, como vocês têm, ladrão, bandido de estimação. Vocês têm bandido de estimação. E eu fico entristecido, porque se o senhor fosse um cara leigo,
um cara leigo, talvez a gente pudesse, nem um cara leigo, é um cara que fala que Lula deu comida para ele. O Lula foi lá e pôs comidinha na mesa dele. Aí eu vejo um cara que é inteligente, que tem informação, dizer que Lula é santo, que Lula não tem processo. Toma vergonha na sua cara. Lula pagou a dívida externa desse país. Toma vergonha na cara. Como é que o senhor tem coragem de falar que Lula pagou a dívida externa desse país? Como? É por causa de gente como o senhor que nós estamos fodidos, ferrados. O ladrão rouba o cara do cara e dá uma carona pro cara e vocês vão lá e elogiam o cara. Foi isso que esse presidente fez com esse país. Deixou dinheiro. Deixou aonde? Aonde que Lula deixou dinheiro? Lula deixou, foi seus filhos bilionários. Seus filhos. Aí o filho do Bolsonaro compra uma casinha, é bandido. O filho do Lula é o cara mais rico desse país, um dos mais ricos do mundo. É santo. Tomem vergonha na cara. É isso que vocês precisam, tomar vergonha na cara. Eu não defendo bandido, não defendo ladrão. E a minha opinião é a mesma. Lhe respeitei, não lhe citei na minha palavra. Falei de Lula. O senhor se doeu. Deixa eu falar para o senhor. Olha bem aqui para mim. Quem defende ladrão, bandido, para mim, é advogado e bandido. Se o senhor for advogado, parabéns por defendê-lo. Era só isso. José Wilton, ele mencionou seu nome outras vezes. Você tem interesse em prosseguir ou podemos passar para uma outra? Mas vai ficar eterno. Não tem interesse. Mas só tríplica, só tréplica. Senão vai ficar, acabou o programa. Não, vai ficar nessa dicotomia. Não, para finalizar, eu quero saber o seguinte. Defende o Lula nas outras eleições, mais de 60 milhões de pessoas são bandidos, igual o senhor está falando. E nas próximas eleições, o senhor faça a contabilidade para saber quantos bandidos terão. Porque a votação que o Lula vai ter, certamente é de bandido, que são os que defendem o Lula. Aí só tem que mudar mesmo do país, que vai ter mais bandido do que pessoas honestas, cidadão de bem, como o senhor se coloca e defende os milicianos. Bolsonaro é miliciano, defende as milícias, os matadores. Por isso que as pessoas valentonas desse estado de Goiás costumam apoiá-lo, identifica com ele. Ok, agora vamos dar o espaço para o doutor Carlos Gabriel. Ele